Não, Muito mano, beleza. obrigado, mano. Beleza, em pessoa. Desculpa. Vamos passar aqui a palavra para o Mano J Privado. Acredito que tem Antes alguma do coisa Jota para Privado falar, acrescentar. eu gostaria de dar um ponto. Jota, só um momento. Beleza, em pessoa, nós não podemos cometer o erro de achar que a Frelimo é inocente nessa fita. O que acontece? É bem verdade que o FMI, que o Banco Mundial, eles dão medidas estruturais para os governos, mas se a Frelimo não quiser, também eles não vão fazer nada. O que acontece? A Frelimo é culpado de todos os problemas que existem em Moçambique. A Frelimo não é simplesmente marionete dos ocidentais. A Frelimo é o inimigo do povo moçambicano. E isso tem que estar bem consciente. O FMI, o Banco Mundial, a Total, a Chevron, essas todas as empresas só estão lá porque a Frelimo está a facilitar os negócios. A Frelimo já não tem legitimidade, por isso é que está a se aproveitar dessa ausência de legitimidade interna. Um esclarecimento. Existe a legitimidade tem duas dimensões: legitimidade política interna e legitimidade política externa. Do ponto de vista da legitimidade política interna, o presidente Venâncio Mondlane é que tem a legitimidade. Do ponto de vista da legitimidade política externa, que é conferida pelo Banco Mundial, pelo FMI, pelas Nações Unidas, pela União Europeia, a Frelimo tem legitimidade. A melhor legitimidade é a legitimidade interna, que é conferida pelo povo, soberano povo moçambicano. Acha que o presidente que eles elegeram é o Venâncio Mondlane. Daniel Chapo é marionete do Ocidente. Ao mesmo tempo, ele é vítima e cúmplice dos ocidentais. Então, nós temos que manter essa visão de que a Frelimo é inimiga do povo moçambicano. Não podemos minimizar isso. Muito obrigado, Mano Hitler. Vamos passar aqui a palavra para o Mano J Privado. Mano J Privado está na linha? Sim, Mano J Privado, a palavra é sua a respeito da situação política moçambicana. Olha, primeiramente, boa tarde a todos, mais uma vez, e bom dia, né? Para nós que estamos aqui no Brasil, entre outros. Há outras pessoas que eu não saudei aqui, né? A mana Ana, né? A Ana e tal, mas quem é? A Ana e o... Boa tarde, obrigada. Boa tarde. E o Hamilton, né? Olha, eu ando a falar, eu vou ser bem claro e direto. Eu entendo o que o Beleza quer falar aqui, estás a ver? Tipo, realmente, vamos ser claros aqui, todos nós. Isso aqui não é boicote. Vamos ser claros que, realmente, que desde que o Venâncio Mondlane reuniu com o Daniel Chapo, certo? Houve um freio na comunicação, tá? Houve um freio. Isso aqui é facto. Agora, o porquê só o Venâncio Mondlane sabe. Cada um é livre para tirar aqui ilações, tá? Cada um é livre para pensar o que realmente aconteceu, entre outros, tá a ver? Mas só o Venâncio Mondlane, as pessoas que estavam lá naquele diálogo, que ainda não é diálogo, né, entre outros, sabe. Mas só que uma coisa que nós também devemos levar em consideração, a Frelimo é mentirosa, gente. Eles são comunistas. Vocês devem entender isso, tá? Comunistas. Para a Frelimo estar há 50 anos no poder, o que eles fizeram? Isso que vocês estão a ver agora deles matarem as pessoas, dispararem em rosto de mulher e crianças, eles já fizeram isso no passado. Só que antigamente, nós não tínhamos possibilidade de informar isso para a sociedade ou para o mundo inteiro. A União Europeia sabe que a Frelimo já matou muita gente. Tá a entender? Eu recentemente vi né, o lançamento da tocha, né, da unidade, vi. E eu pensei que era o primeiro, tá? Mas antes de eu fazer a matéria, eu fui pesquisar. E nessa de pesquisar, eu encontrei um vídeo do Dhlakama a falar dessa mesma tocha. Então, é algo... E recentemente também ouvi as falas do próprio Chapo a falar que é algo que já acontece há anos. Eu não me preocupo em ouvir Venâncio Mondlane, eu me preocupo em ouvir Daniel Chapo. Tudo que ele fala, eu consigo colocar na minha cabeça. Por quê? É a mesma coisa. Se você notar, desde que Chapo foi eleito pelo Conselho Constitucional, as palavras que ele mais falou, as palavras que mais saiu da boca dele é unidade
e reconciliação, democracia, manifestações violentas e atentado, uma coisa assim contra a economia. Isso tudo é planejado. Todos os discursos do Chapo, você consegue notar que ele ainda olha para Venâncio Mondlane como um alvo a bater. O Venâncio Mondlane não pode se dar ao luxo de reunir com o Daniel Chapo a pensar que está tudo bem. Oi, esses são comunistas. Eles não te olham como alvo, como fala? Como adversário político, é alvo a bater. E para isso, como o próprio Chapo disse, nem que for para derramar sangue. Não é para proteger os interesses do povo moçambicano, para proteger os interesses de quem? Da própria Frelimo, da União Europeia. Certo? A União Europeia lançou um relatório, né, onde diz que, olha, nós não temos capacidade para ditar o que o país deve fazer, certo? Tá certo. Mas por que eles não agem do mesmo jeito que estão a agir com a Venezuela, com a Rússia? Por quê? Porque na Rússia eles querem interferir para o Vladimir Putin sair do poder. O FMI quer interferir para Vladimir Putin sair do poder. Na Venezuela, idem. Mas em Moçambique e Angola, eles não podem. Eles têm um discurso diferente. Por quê? Porque temos o gás, temos os diamantes, temos os rubis. Certo? Temos os rubis. Tudo que esses cidadãos da Frelimo vêm a falar, tudo, tá? Tudo isso que eles já falaram no passado é que eles estão a voltar a fazer novamente, a voltar a falar agora. O discurso não muda, é o mesmo. Ele te faz passar fome, eles te fazem passar fome e depois querem vir falar que eles são a solução, vão combater a fome. Certo? Eles são o problema dos moçambicanos. Eles são o problema dos moçambicanos, mas querem passar a ideia que são a solução também dos moçambicanos. Não tem como você querer combater a fome enquanto você ama pobres. Tá a entender? Como o Hitler sugeriu aqui, eu acho que, tipo, as manifestações são boas, são louváveis, em nenhum momento são violentas. No meu ponto de vista, se tornam violentas quando a polícia começa a dar show. Porque eu acredito que, tipo, uma manifestação sem a polícia moçambicana com certeza não terá impacto. Por que você fala isso? Nós já vimos isso em Angola também. As manifestações angolanas só tiveram impacto quando a polícia interferia. Ou só tinham impacto quando a polícia interferia. Quando a polícia começa a disparar gás lacrimogêneo, balas de gás, entre outros. Só isso. Eu fiz um desafio aos militantes da Frelimo. Deixe ainda um dia Venâncio Mondlane marchar de não sei para onde, até o lugar onde quer marchar, para ver se vai ter aquele impacto. Não vai ter impacto. Por quê? Porque a polícia não irá interferir. Volto a retirar. Quem faz com que essas manifestações se tornem grandes e faz com que as pessoas, crianças, saiam para apoiar Venâncio Mondlane ou se solidarizam com Venâncio Mondlane, é o quê? É a atitude da própria Frelimo. Eu acho que eles não entenderam ainda isso. Mas enfim, essa aqui é uma estratégia de marketing que eu estou dando aqui de graça para eles, tá a ver? É basicamente isso. Agora, Mano, J Privado, posso fazer uma pergunta na sua linhagem aí? Sim. Eu entendo e conheço o que é Frelimo, já entendo, e muitas pessoas já sabem isso daí, mas há uma coisa aqui que é muito importante, que nós tivemos um líder que lutou por esta causa, e existe uma história que você falou aqui, uma linhagem que você falou aqui, e eu fiz vídeo, e o povo moçambicano, essa parte acho que algumas pessoas entenderam, outras pessoas não entenderam. E eu falei, a história está a voltar de Moçambique. Sim. Porque todos os políticos moçambicanos que se levantaram contra a Frelimo, elas foram isoladas, foram aniquiladas, foram colocadas como terroristas, foram colocadas como desestabilizador da economia. Temos Urias Simango, que lutou por esta causa, André Machangaíssa, que era lá o secretário-geral, o Urias Simango, que era o secretário-geral da Frelimo e que desertou da Frelimo, foi perseguido, foi aniquilado. Houve uma primeira mulher em Moçambique que chamava-se Joana Simiá. Quando se levantou para lutar para a Frelimo,
foi isolada, foi levada num campo de reassentamento. Hoje, a Frelimo primeiro, há uma coisa que J. Privado falou aqui, que essa coisa é preciso você repetir para as pessoas entenderem. Há uma coisa que você falou aqui, você olha, a Frelimo, ela já tem plano. Já. O discurso da Frelimo não muda. Diálogo, reconciliação e estabilidade econômica. Chapo repite isso milhares de vezes. Rebatendo. Só que nós temos líderes que nós acreditamos, também não se posicionam com os discursos. Então, é assim, vamos lá. Deixa eu terminar aqui meu ponto de fala, tá? Eu, como o Inter disse, né? Quem tem a arma, quem tem a economia na sua mão é a Frelimo. A Frelimo, quando ele coloca, tipo, sei lá, quantos deputados no parlamento, é tudo planejado. Olha, tem que ser assim, pronto. Ninguém pode passar por cima disso. O Chapo, para mim, o Chapo, eu não falo que, tipo, eles são marionete do Ocidente. Eles não são marionete do Ocidente. Certo? Eles não são marionete do Ocidente. Como o Hitler disse aqui. Eles sabem o que estão a fazer. Desde que foi fundado a Frelimo até hoje, nada que aconteceu na vida dos povos moçambicanos, a Frelimo não sabe. A Frelimo sabe de tudo. Por quê? Porque é algo que tem livro. Eles escrevem, é debatido no Comitê Central. É coisa debatida no Comitê Central. Quando você vê, tá? Quando você vê o que eu disse aqui, Você disse aqui, né, que muita gente se levantou para bater de frente contra a Frelimo. E aconteceu a mesma coisa que está acontecendo agora com o Venâncio Mondlane, certo? Foi taxado como terrorista, desestabilizador. Olha, mesmo amanhã quando a gente morrer, isso aqui é facto, nós vamos morrer. Se aparecer uma outra pessoa e a Frelimo ainda estiver no poder, o discurso será o mesmo. Só que o Venâncio Mondlane, não que o de la Cama não saiu a ganhar também porque ele conseguiu bater de frente, durante um bom tempo. A Renamo foi uma boa oposição durante um bom tempo. Aí surge o Venâncio Mondlane. Só que o Venâncio Mondlane vem com uma outra estratégia. Só que quando eles vêm com essa estratégia, a Frelimo não consegue aguentar. A Frelimo tem que? A arma, tem os policiais, tem o exército a seu favor. Aí vamos matar. Ele, o inocente, está sendo taxado como terrorista, como desestabilizador da economia, queria atentar contra o Estado. Mais uma vez eu digo aqui, dias depois, e para vocês notarem que eu nem vou falar das falas dele, tá? Vou falar do que aconteceu após a reunião, muita gente não notou. Quando acontece essa reunião, a primeira pessoa que veio a correr, a postar, é quem que postou? As pessoas começaram a saber através de quem? Do Daniel Chapo, na página dele. Simplesmente, qual é a frase que ele escreveu lá? Vocês conseguem lembrar aqui para mim? Diálogo. Reconciliação. Estamos a trabalhar para o diálogo, para o bem do povo moçambicano. Olha, desde o dia 15 de janeiro até o próximo dia 15 de janeiro de 2030, uma coisa assim, ou 2029, as palavras que vocês irão ouvir da boca do Chapo é isso: diálogo. Quem muito fala de diálogo é separador. Quem muito fala de reconciliação é separador. Quem muito fala de democracia é autoritário. Quem muito fala da economia, de trazer economia, estamos a trabalhar para dar uma... Governo, gente, vocês devem entender uma coisa aqui. Governo nenhum trabalha para dar vida boa ao povo. Nenhum governo. O governo sabe o que faz. Governos bons sabem o que fazem. Cria mecanismo para que o cidadão vá atrás, consiga resolver seus próprios problemas. Quando o governo vem a público falar, olha, eu estou a trabalhar para tirar o fulano daquela casa para eu lhe dar outra casa, ele quer ter controle sobre você. Quer que você não tenha opinião pública. Por isso que a gente vê grandes influências, os influencers aí em Moçambique, não conseguem nem tungir nem mungir. MC Roger é o mais velho aguado. Via público, vi dançar com música da Frelimo. É vergonhoso. Mas isso é por quê? É porque a Frelimo sabe o que está a fazer. Eles sabem o que estão a fazer. Não vamos dar educação, porque a educação liberta. Não vamos dar independência ao povo, porque a independência liberta. Quando surge alguém como Venâncio Mondlane, que primeiramente um homem de direita,
assumidamente, publicamente, isso incomoda a própria União Europeia, certo? Ou incomoda a própria FMI, que tem bancado culturas wokes em próprio Moçambique. Mas como assim? Pô, vocês viram? Nos últimos tempos tem muitas ministras mulheres, muitas deputadas mulheres. Não que isso seja errado, tá, família? Não que isso seja errado. Eu sou de opinião que qualquer pessoa que tem mérito deve estar no lugar onde merece estar. Só que, como vocês citaram aqui, por conta da União Europeia, por conta do FMI, eles foram incutidos que a presidente do parlamento tem que ser mulher, a primeira-ministra. Isso é porque por eles não aceitariam, mas acordo que eles assinaram com a própria FMI. Então, basicamente é isso. O que o moçambicano deve entender, o que o angolano deve entender? É perseguir quem dá suporte a Frelimo. E todos vocês sabem quem dá suporte a Frelimo. São as embaixadas. Certo? Mas eu sou de opinião que o problema do africano não é o europeu, não é o branco. Tá a entender? Eu, para mim, hoje, quem anda com o João Lourenço ou com o MPLA, quem anda com a Frelimo ou com o Daniel Chapo ou qualquer um, não importa quem seja, se é Deus, se é Leonardo DiCaprio, se é Angelina Jolie, se você tirar foto com esses maguês, via público, falar que eu andei com eles, você deve cancelar essa pessoa, porque Chapo não tem influência mundial. Mas quando aparece ao lado dessas pessoas, dá a entender que, poxa, esse aqui é uma grande pessoa. Tanto é que recentemente, quando o Trump lançou a lista de países que seriam taxados, quando o Trump liberou a massa da E-Energy, se não tem erro, o Daniel Chapo veio logo a gritar na mídia, obrigado Trump, mas Trump possivelmente não conhece. Mas está fazendo isso por quê? Por conta do gás. Agora, o moçambicano em si deve fazer que questionar os embaixadores americanos que estão aí em Moçambique, europeus que estão aí. Mas ainda a União Europeia tem sede em Moçambique. Vocês não precisam destruir isso, chegar lá a questionar. O povo moçambicano deve questionar. Porque são essas pessoas que dão legitimidade a Frelimo. São essas pessoas que dão legitimidade a Frelimo. Tanto a Frelimo como o MPLA são essas pessoas. Nós vamos andar de Rovuma a Maputo, do não sei o que ao Índico, ainda vamos sentar, vamos chegar no centro de Moçambique e vamos falar, olha, é mesmo a União Europeia. Porque não é visível, não é uma coisa para você falar assim, tipo, não é possível que, tipo, mesmo haverem imagens de crianças sendo assassinadas, nós haver deputados no Parlamento Europeu a aprovar moção para bancar o Cabo Delgado, dinheiro para bancar o Cabo Delgado. E todos eles sabem que esse dinheiro do Cabo Delgado sai de lá para bancar a polícia aí, para matar um povo moçambicano, esses armamentos todos. Então são essas pessoas que dão legitimidade a Frelimo. É essas pessoas também que o moçambicano não deve esquecer. Certo? É basicamente isso, para falar demais já. Essa é a minha opinião. Muito obrigado, Mano J. Privado. É preciso cada vez mais crescermos com algumas ideias aqui. Mano J. Privado já consumiu a política moçambicana, como é que a estratégia está a funcionar, porque, sinal de conta, essas estratégias são semelhantes daquilo que tem acontecido em vários países que são controlados com esses imperialistas. Portanto, nós vamos passar a palavra aqui para o Mano... Aliás, a Ana Sandra, uma voz feminina, para ouvirmos qual é o seu posicionamento a respeito da tocha. O Daniel Chapo inventou essa história da tocha, mas a tocha não está sendo carregada com o povo, está sendo escoltada com 20 blindados. E depois chega num bairro, chama camaradas do partido Frelimo ali, segurem lá e vamos filmar que já foi pegue, por exemplo, em Angate. Já foi. Quer dizer, essa tocha é para partidos Frelimo, é para povo? Ou como é que você olha sobre esse cenário de tocha, doutora Ana Sandra? É assim, vai me desculpar essa história da tocha para o inglês ver, eu vou usar para fechar o meu argumento, mas gostaria de poder certificar o que os meus manos aí estiveram a falar. Gostei muito do que eles disseram. Começo com Beleza. Beleza disse uma coisa
certíssima, que é a mesma coisa que também os outros dois irmãos disseram. Os argumentos estão aí, focalizam um aspecto muito problemático, e eu quero fazer notar algumas coisas nesses 3 aspectos muito problemáticos. Agora, é assim, se a gente continuar a dizer que os culpados são os europeus, Perdemos a conexão da doutora países Sandra. africanos. Agora, nós temos que carregar a nossa cruz, né? Cada família tem a sua cruz. Nós, em Moçambique, temos uma cruz muito grande e essa cruz nós é que temos que carregar. Nós temos a saber que o europeu encontra terreno porque lá está um irmão moçambicano ganancioso e se torna rico. Esse é o primeiro problema que nós temos a carregar, que é a nossa cruz. O europeu não é culpado do negro, buçal e mal-educado que quer se tornar rico a descapito do outro irmão que nem pão tem para comer. Porque se assim não fosse, não teríamos políticos a se engordar de com cada carros, a se engordar de casas imensas, custosíssimas, de viagens de qualquer maneira. Então, há uma administração que já nasce muito errada do nosso irmão político, que não tem nada a ver do outro irmão não político, e pensa que a política é um meio para ele se tornar rico, mas não um meio para ele poder trabalhar e alavancar o seu país e os seus irmãos. Esse é o primeiro aspecto muito grave. Então, aqui o problema no europeu. O europeu trabalha para levar o pão para a sua terra e sabe muito bem fazer o seu trabalho, mas nós não temos nas nossas terras irmãos que sabem também fazer, entretanto. Temos irmãos buçais, mal-educados, burros, que gostam de se tornar ricos, porque o problema fundamental é esse. Nós temos irmãos que querem se tornar ricos e não querem trabalhar e nem deixam trabalhar quem tem mais conhecimento. Esse é um aspecto. Depois, quando o Beleza diz que o engenheiro Venâncio afastou-se um pouco, e eu concordo com ele, há um cambiamento no ser do nosso queridíssimo Venâncio Mondlane. Ele mudou, mas ele não mudou quando apertou a mão ao senhor Chapo. O engenheiro Venâncio mudou após alguns dias ter regressado em Moçambique. E eu reparei que após alguns encontros que ele teve nesse hotel onde foi alojar, ele apareceu sendo uma outra pessoa. Eu sempre assisti o engenheiro Venâncio como uma pessoa que tinha a ser guiado por 2 ventos. Ele estava realmente no meio de 2 ventos. Um era o vento, o povo moçambicano. Outro era o vento, problema externo de Moçambique. Ele tinha a saber lidar com os 2 ventos. O vento do seu país, que era o seu povo. O outro vento era o problema externo, que o engenheiro Venâncio, esses 2 problemas, os conhece muito bem. Até acaba sendo o melhor político em Moçambique, porque ele não é só político sem investigar. Ele é um grande investigador, ele conhece muito bem o problema de Moçambique, assim como conhece muito bem os problemas que Moçambique tem em relação com o externo, que são os países que interlaçam-se com Moçambique em diferentes negócios. O engenheiro conhece muito bem todos os contratos que essas pessoas têm, daí que ele até tinha a intenção de poder, com esses senhores, dirigir a situação moçambicana, dirigir a sorte moçambicana de uma outra maneira.
Agora, se eu metaforicamente falo que o engenheiro caminhava nos dois ventos, um vento é o nosso interno, um vento é o do externo. Quem veio aqui, no meu ver, criar problemas, o engenheiro Venâncio, é o vento externo. Esse vento externo criou um problema muito sério ao engenheiro Venâncio, fazendo correr até o risco de ele morrer como político, porque esse vento externo teme muito a ação do próprio engenheiro Venâncio, mas ao mesmo tempo esse vento externo tem um poder muito forte no interno de Moçambique, através do seu grupo que com anos conseguiu atribuir esse poder excessivo, que é o partido político Frelimo. Então, se o engenheiro encontra-se com as mãos amarradas dentro de Moçambique, porque essa Frelimo, o poder que tem é excessivo e é apoiado com esses grupos internacionais. De uma maneira ou outra, o engenheiro Venâncio perde a direção dos dois ventos quando tenta pensar que pode se amigar esse vento externo, quando na realidade esse vento externo não irá de forma nenhuma se amigar com ele, se não matar a ele como político. Porque isto nós já assistimos com o próprio Dhlakama. Dhlakama, quando deu confiança a esse vento externo, Dhlakama morreu como um homem político, foi viver no meio do isolamento, e os que continuaram a fazer as suas vozes foram também amaliados com o poder desse vento externo. Que esse vento externo pega a Frelimo, lhe dá o poder, um poder econômico, um poder armamental. Então, qualquer um que vai se unir com esse vento externo acabará sempre por morrer como político. Nós estamos a ver que o engenheiro Venâncio está em exceção, está a descer, não está a subir. A partir do momento em que teve a dúvida que talvez, ouvindo esse vento externo e ir criar esse partido político, poderá, de uma maneira ou outra, ser a vez dele. Ele nunca terá nenhuma vez. Primeiro, porque esse vento externo é guiado por uma força que o Mano Jotas esteve aqui a dizer, uma força muito preponderante, que é uma força de comunistas. E a Europa dos anos 50, até essa parte, até anos 40, foi uma força muito comunista, a interlaçar-se com o mundo. E essa força é muito presente nos países como Moçambique e como Angola. Então, os europeus que estão na comunidade europeia, que são também comunistas, não vai ser muito fácil fazer mudar a ideia a essas pessoas com alguém que vem de uma política tipo de direita. Isso há de ser sempre impossível. Agora, se nós já conhecemos quais são os problemas, porque me pareceu estar aqui a perceber que quase todos nós já percebemos quais são os problemas que nós temos em África, acho que chegou o momento da gente começar a pensar na solução. Nós temos buscar a solução para sair-se desses problemas todos. Primeiro, o reprístino das nossas instituições em Moçambique. Eu não estou preocupada com a Frelimo. Frelimo é um grupo de pessoas, mais ou menos burros, inteligentes, mas são pessoas. Agora, o que é que a mim preocupa mais? Não é esse grupinho, porque esse grupinho, até com pedradas, a gente pode tirar a eles de onde estão, isso não é um problema. Até seguindo-lhes, batendo com ramos de árvores, a gente isso pode fazer, não é um problema. Mas aqui o problema grave é que nós temos as instituições inoperantes. As nossas instituições não são de nenhuma ajuda, porque elas
estão completamente presas. É por via dessas instituições que talvez uma pessoa, até como o engenheiro Benácio, acaba no fim indo para um veículo errado. Porque não há solução em Moçambique enquanto Moçambique não tiver as instituições independentes. Porque se as nossas instituições fossem independentes, não haveria nenhum banco do Satanás a vir comandar em Moçambique. Não haveria nenhum grupinho de velhotes comunistas da Europa a virem comandar em Moçambique. O que acontece é que em Moçambique, essas pessoas têm o poder de comando, primeiro porque as nossas instituições estão, elas, presas, ineficientes, inexistentes. Agora, a solução que nós temos que buscar nesse caso é a libertação das nossas instituições. Para a gente poder libertarmos as nossas instituições, talvez eu fui drástica quando da outra vez disse que para resolver-se problemas nos países como Moçambique, Angola, se calhar é necessário que a gente pare com eleições nesses países e se resolva o problema interno que tem a ver com as próprias instituições. Porque uma vez que essas instituições ficarão libertas, talvez será possível voltar novamente a se pensar nesses jogos democráticos. Mas se a gente continuar com esses tipos de democracias, que os comunistas velhotes vão trazer o dinheiro para o nosso irmão engordo, pegar o dinheiro, comer, nós não estaremos a resolver nada. Então... Muito obrigado, doutora Sandra. Tempo aqui. Vamos dar aqui a palavra... Desculpa, moderador. Ela não tinha terminado, ela estava com o microfone fechado. Seria bom se você deixasse só ela terminar para depois você falar. Posso? Sim. É que como temos 6 pessoas no painel. Temos 6 pessoas no painel que ainda não discursaram por causa do tempo também. Sim, está certo. É assim, essa coisa da tocha, eu não acredito nessa tocha. Essa tocha, quando eu disse que é para o inglês ver, isso há de andar a tipo moda, canção muito divertente do passado de Moçambique, foto, aquilo é só para andar a receber fotos e não só foi criado essa coisa da tocha como maneira de roubar dinheiro, porque o que a Frelimo tem vindo a fazer desde a sua existência é roubar dinheiro. A tocha custou 31 milhões de meticais, a tocha já tem mais ou menos 25 milhões que estão garantidos a eles mesmos, onde irá, será só para tirar a foto para o inglês ver e eles vão roubar esse dinheiro, se distribuir entre eles. Agora, a Frelimo, o que faz em Moçambique, é roubar dinheiro. Serve só para continuar a endividar o país e roubar dinheiro. O povo moçambicano tem que continuar a lutar para que essa democracia seja removida em Moçambique, não volte mais, porque não queremos mais mortos, até a gente limpar, varrer as nossas instituições, repristinar o Estado, que nesse momento não existe em Moçambique. É tudo. Muito obrigado, doutora Sandra. Vamos passar a palavra aqui para o Mano Mambikira Muti, para poder também discursar sobre um assunto aqui que eu não sei se Mano Mambikira queria acrescentar sobre aquilo que foi discutido aqui com Mano Beleza em Pessoa, Mano Hitler, J Privado, doutora Sandra. Se tiver alguma coisa ali que você quer mexer daquilo que você já havia agendado aí para podermos discutir, podemos avançar. Se caso não tiver também, podemos fazer uma pergunta a respeito de uma situação também que preocupa algumas pessoas que estão aqui no canal, que nós registramos vários comentários aqui para podermos fazer pergunta aos nossos painelistas. Mano Mambikira, tem alguma coisa a acrescentar ou podemos fazer uma pergunta ou tem alguma observação?
tenho observação, depois vamos avançar a algumas questões, né? Primeiro gostaria de saudar certo. todos os colegas aqui do painel, todos os colegas aqui do painel. É um grande prazer estar com vocês aqui e estarmos a debater sobre assuntos nobres, assuntos da nação moçambicana, assuntos de todo Moçambique no modo geral. Estamos a carregar aqui mais de 30 milhões de pessoas, ideias, estamos a carregar as suas ideias, a expor aqui, pessoas que não têm meios para poder se expressar, então temos muita responsabilidade de estarmos a fazer isso aqui. É assim, este debate que todos aqui estiveram aí, todos estiveram a falar sobre o assunto, né? Eu vou aqui reiterar uma certa ideia, que é a seguinte: o engenheiro Venâncio Antônio Bila Mondiane, na verdade, é o único até agora homem que os moçambicanos olham e dizem que este senhor, esse senhor é que nos representa como o povo e a sua esperança está lá. Mas também temos que afirmar e temos que saber, e isso tem que deixar claro, que nos últimos tempos não é menos verdade também que veio de certa forma, oscilar naquela sua abordagem muito vertical e muito reta. E, de certa forma, isto leva um grupo de pessoas, ou divide as águas. Tem um grupo, por exemplo, que está a continuar naquela ideia de que o Venâncio Antônio Bila Mondiane é o cara que vai levar Moçambique à libertação e a mudança do regime para um ou outro. E tem outros que já nem acreditam tanto, né? Isso é uma realidade. Quando que isso começou? Se começou com um aperto de mão ou não? Eu não posso precisar, mas de certa forma, aqui temos que acreditar que, na verdade, as coisas mudaram. É um ponto esse muito sensível, porque já carregou emoções de muitos moçambicanos, alguns até, no fundo, sabem dizer que houve uma certa mudança e não querem assumir essa realidade. Dependendo do caráter de cada um, tem algumas pessoas que têm dificuldade, de certa forma, de assumir uma nova realidade. A sua postura mudou muito. Isso se deve nos preocupar ou não? Eu acho que, em parte, deve nos preocupar, sim. Sendo a pessoa que nós sempre acreditamos que é o tal cara. Porque tem uma coisa que eu vou dizer. Antes, Moçambique, desde 77, teve figuras muito verticais e muito fortes. Falo de 1977 até 79, teve aquela liderança opositora de André Matati Matsangaise, que demorou pouco tempo, foram 2 anos de luta. Depois entrou o líder lendário Afonso Macacho Macete de Jacama, que chegou até o fim da sua luta. Eu acho que lutou bastante e fez seu trabalho como deve ser. Mas depois da morte de Jacama, as pessoas estão a procurar um líder. Eu já falei isso noutra live que nós tivemos. Querem ter um líder daquele calibre. E quando chega Venâncio, enquanto que o povo estava com aquela sede de um certo líder, diz que sim, este aqui é que pode ser o nosso líder e com base neste podemos ir mais além. Porque o povo já está cansado do sistema, já quer mudar o sistema, já quer viver uma outra fase. Então não se pode mudar com uma Frelimo dessa. Eu tenho que vos dizer assim, moçambicanos, a Frelimo, na verdade, não tem vontade política de mudança deste país, muito menos de desenvolvimento do Moçambique. Eles têm figuras que sabem, têm pessoas extremamente inteligentes, só que essa inteligência foi redirecionada para uma posição errada. Está a ser usado para um mau fim, não para o fim que beneficia o povo, mas sim que beneficia uma pequena minoria, aquele grupo que nós todos conhecemos. Então, o Venâncio Antônio Bila Mondiane, na verdade, mudou bastante, mas eu espero que também volte à sua radicalidade. Se nós considerarmos que antes era radical, aquela radicalidade para nós era melhor, porque nos dava esperança de nós mudarmos o sistema, não o amém, amém. Ele diz que está bom, está a esperar que a Frelimo cumpra exatamente com os acordos, mas eu não acredito que a Frelimo vai cumprir esses acordos. Tantos outros acordos não cumpridos não serão dessa vez que vão cumprir. Se mesmo com os homens que eram armados não conseguiram cumprir, não será desta vez. Esse é o meu ponto de vista, e que temos que ter outras soluções e temos que procurar meios, e espero que
engenheiro Venâncio Antônio Bila Munhano consiga perceber que o povo quer um líder que leve Moçambique avante, a mudança. E depois daí já podemos conversar outras coisas. Então podemos ir aos comentários dos outros, né? Sim, a pergunta é o seguinte: houve um acordo que faz parte sobre a libertação dos manifestantes que estão nas celas, mas até então não é notório e nenhuma das famílias chegaram ao público a dizer que pelo menos eu já fui libertado, o meu irmão, através dos acordos que foram feitos no âmbito de reconciliação. Como é que você olha sobre esses passos de reconciliação para poder libertar os manifestantes inocentemente que foram detidos pela a Polícia da República de Moçambique, olhando na perspectiva de que estes estavam a exercer seu direito cívico, um direito constituído pela Constituição da República de Moçambique, mas até então o Daniel Chapo ainda não libertou os reféns. Os advogados que estão a trabalhar libertando os reféns não estão naquele pacote inserido pelo acordo de libertação dos reféns. São aqueles que estão a trabalhar através das organizações de ativismo, como a plataforma de CID, Mais Integridade, entre outros. E era notório, mesmo antes desse acordo ser celebrado, já estava acontecendo, algumas pessoas estavam ficando libertas, algumas pessoas já estavam a sair lá. O que é que você tem a dizer sobre a libertação dos reféns? Será que isso aqui, o Chapo, não enganou o Venâncio Mondlane dizendo que tá bom, eu vou libertar as pessoas, mas só para poder passar o momento? Como é que você olha esse tipo de acordos que até então não estão a refletir daquilo que é a expectativa do povo? Irmãos, é assim, irmão Mussagini Cosa, é aquilo que eu acabei de dizer, que a Frelimo não cumpriu nenhum dos acordos anteriores, não será desta vez que vai cumprir os acordos. Temos o caso de Vitano Singano, que é um dos casos mais gritantes, que as pessoas não sabem exatamente o que está a acontecer, e temos muitos que estão presos e que até hoje não sabemos exatamente qual é a situação deles. E temos que dizer que até o próprio Venâncio Antônio Bila Munhano ainda tem processo, que está numa instrução preparatória até agora. Denis Tivana ainda tem processo, que está numa instrução preparatória. Ainda não apareceram publicamente dizer que aqueles processos todos já foram arquivados, tipo, já não vão mais avançar. Então, não há cumprimento de acordo e não vai-se cumprir nenhum acordo. A Frelimo sabe, temos uma coisa a dizer aqui. Sempre tem aquela coisa que dá golpe de mestre. A Frelimo já mostrou com A mais B e até C que é um verdadeiro incumpridor dos acordos. O Acordo Geral de Paz de 1992, se vocês bem se lembram, o AGP teve a oportunidade de ler todo. Quem tiver a oportunidade de ler o AGP vai dizer que não, esses senhores realmente está tudo bonito no acordo, tudo bonito. Tanto que se tivessem cumprido a letra, tudo aquilo que estava escrito no AGP Moçambique já seria uma maravilha. Já estaríamos num nível talvez da Suécia em termos de democracia. Mas não se cumpriu nada, não se cumpriu praticamente nada daquele acordo. E não será dessa vez, isso é que levou com que Djacama entrasse nas matas mais uma vez. E não será dessa vez que eles vão cumprir os acordos. O que acontece com o AGP, por exemplo, para ser assinado, para quem não está bem informado do que aconteceu em Moçambique, é que a guerra já tinha se alastrado no país todo, a intensificação dos ataques da Renamo, com a morte de André Matsangaíse em 79, a guerra era localizada. E quando Djacama tomou a dianteira, o partido, como ele bem diz do movimento da resistência, neste caso, como ele bem disse no livro Jogo dos Africanos, Guerra de 16 anos, em forma de entrevista que foi escrita em Portugal, ele disse que perderam 75% dos homens. E ele, quando usa o poder do seu pai, por exemplo, do Régulo Mangunde, influenciar os outros régulos para poder entregar os homens os homens bravos das suas comunidades, ele formou uma fileira que fortaleceu os homens e ainda mais
avançou e a história de Moçambique diz o seguinte, que início dos anos 80 foi o período de intensificação dos ataques. É aí onde passou-se toda a crise. A Frelimo sentiu-se encurralado e a guerra alastrou-se por todo o país, inclusive chegou à capital, até a alguns metros, se quisermos, da presença da República de Moçambique. Estamos a falar da Costa do Sol. Então, Dhlakama, para não tomar a presidência, o que também não era seu objetivo em tomar o país por via de golpe de Estado, porque não teria também muita legitimidade internacional, o que aqui falou o Mano Hitler, que tem a parte de legitimidade nacional e legitimidade internacional. Legitimidade nacional ele teria, mas a preocupação era de legitimidade internacional. Partiram para um acordo. Aquele acordo geral de paz de 1992 não foi cumprido, meus irmãos. Não foi cumprido. E outro episódio em cumprimento do acordo. Em 1999, com aquela traição de Raul Domingos, que, mano, beleza em pessoa, que está aqui presente na live também, esteve a explicar uma vez numa das suas lives. Raul Domingos também foi traído, forquilhou, foi um dos primeiros a forquilhar, e foi traído pela Frelimo, forquilha, mais uma vez, forquilhou e foi traído, entregando exatamente o doutor Adriano Novunga aquela prova de que ele forquilhou. Agora, com o engenheiro Venâncio Antônio Bila Mundiane, pela ordem cronológica, aparece e não vai ser cumprido esse acordo. Infelizmente, temos irmãos que estão agora, que estão em situações graves, que talvez estejam a ser torturados, e outros talvez já não existem mais, e nós aqui não sabemos se ainda existem, estão em vida ou não estão. Por quê? Por um seu direito que foi reivindicado. Falamos de uma manifestação, mano. Então, a Constituição da República está para o quê? Agora parece que a Frelimo é a própria lei. A Frelimo é a própria Constituição. Porque o que não for da vontade da Frelimo, isso é ilegal. Independentemente de estar ou não estar na Constituição da República, isso é ilegal porque a Frelimo não quer. Então não faz sentido, não faz sentido. É por isso que estamos a lutar dia após noite, colocando as nossas vidas em risco e estarmos nas ruas sempre. Para os que não sabem porque que atrasei na live, estava a sair de fora. Agora estou em Moçambique, cheguei há poucos minutos, ainda não cheguei ao parte em que serei hospedado, e saímos. Sempre estamos em parte incerta por causa de uma luta dessa. Por causa de uma luta dessa, porque as pessoas acham que é fácil nós colocarmos a nossa cara assim na tela e começarmos. Cortou a conexão do Mano Mambiqueira aqui. As coisas mudaram. Nada mudou depois do aperto de mão. Pode ter mudado uma ou outra coisa, ou talvez não está a ser reportado muita coisa, mas não mudou nada em Moçambique. A mudança, de verdade, é tirar a Frelimo do poder. Muito obrigado, Mano Mambiqueira. Vamos aqui saudar Mano Paulo. Temos aqui o Mano Arrone, que já está aí na tela. Vamos seguir a sequência aí para podermos chegar até aqui. Mano, comandante, passa a palavra aqui e depois devemos conseguir tentar gerir uns 2 a 3 minutos para podermos já passar para outro contribuinte sobre aquilo que é o posicionamento daquilo que está a acontecer no nosso país, que, afinal de contas, todos nós estamos preocupados com essa situação e queremos um país livre dessas todas abutres que estão a acontecer, porque, afinal de contas, algumas pessoas já estão prejudicadas com essas todas as situações, mas que estão a levantar falta de dinheiro, falta de emprego, oportunidades, cada vez mais a situação está a ficar complicada. Manuel Comandante, como é que olha a governação do governo legitimado pela CNE e Conselho Constitucional, e como é que olha pelo governo do povo? Bom, quero agradecer a todos aí presentes. Primeiro, eu quero aqui falar sobre alguns aspectos que meus colegas acabaram te apontando. Quando dizem que o engenheiro Venâncio é o único em Moçambique, não tem mais ninguém. Isto aí eu diria não. Da mesma maneira que o Venâncio foi levantado, Deus também pode levantar o outro mais que ele. Isso que tem que ficar muito bem para todos os moçambicanos.
também olhar em aspecto do próprio do governo legitimado pela CNE, também não foi legitimado só pela CNE. A CNE legitimou, o Conselho Constitucional legitimou, os partidos políticos também legitimaram, porque naquele devido momento os partidos foram sentar com ele, uma coisa que eles não deviam fazer. Sabia que a Frelimo não ganhou. Ainda eles diziam isto, mas na outra semana eles vieram sentar junto e falaram dos acordos que hoje estão a acontecer. Então, a legitimidade do Chapo não está só no Conselho Constitucional nem CNE, está com todos esses partidos que estão aí. Agora, na posição do próprio engenheiro Venâncio Mondlane, ele, sim, claro, tem falhas, e tem falha como ser humano, na questão de negociações dos acordos. Aquilo que aconteceu para ele não foram acordos, foram conversa. E que ele ficou convencido, voltou para casa tão feliz, enquanto o seu povo está a sofrer. O que devia primeiro acontecer era dar-se trégua. As pessoas que estão fora das suas casas voltar nas casas, os que estão presos sair da prisão para a sua casa e ver se eles poderiam cumprir isto. Não aconteceu. Foi tudo à tona de noite para o dia, aconteceu isto e hoje as pessoas ainda continuam a morrer. Agora mesmo o joelho amarelo, que o Fafá já foi baleada com 3 tiros, estou a receber mensagem aqui. Então, isto é tipo de conversa que eles tiveram lá. O povo ainda não está seguro. Até eu digo mais, o engenheiro Venâncio deveria vir à Estela pedir desculpa ao povo moçambicano, porque os acordos que ele fez são acordos que ele mesmo ficou satisfeito. O povo não ficou satisfeito. Nós aqui não podemos passar mão na cabeça porque é isto. Não, temos que ter, cada um aqui tem seu ponto de vista e temos que ser revolucionários a saber fazer as coisas, não poder porque, tem medo. Você não pode ter medo de analisar os fatos. Analisa os fatos consoante o tempo e o espaço, porque assim estaríamos aqui a elucidar a mente daqueles moçambicanos. Não só. Estamos a ver hoje, o Chapo hoje vai fazer. Eu quero concordar com o meu amigo Beleza aí. O Chapo pode aceitar, pode não. E nós já estamos a ver isto acontecer. Ele tem toda a autoridade, porque no momento que o engenheiro vai sentar com ele, está a dizer que Chapo governa, porque antes chamava de Irmã Teresa, hoje chama do presidente. Aqui nós podemos dizer que não existe mais presidente do povo, porque no momento que ele diz que é o presidente Chapo, significa que ele está aceitou que ele não é mais presidente. Agora, não podemos aqui vir falar ou ainda continuar a chantagear o povo. Temos que ser sinceros e claros com o povo. O nosso povo já vem sofrendo. O sofrimento do povo moçambicano não começa hoje, e nem pelo Venâncio. Até no momento do Samora até hoje. O povo sofre. Mas há uma coisa muito bem clara, é que as pessoas que se intitulam ficar em frente dessas coisas acabam sempre errando. E eles sabem que a Frelimo é isto. É por isso que eu não quero muito falar sobre a Frelimo, porque falar da Frelimo é perder o meu foco. Não podemos discutir sobre a Frelimo, temos que discutir como nós vamos sair. Porque todos nós sabemos o que a Frelimo é. Os partidos políticos sabem o que a Frelimo é. E nós todos que estamos aqui a falar sabemos o que a Frelimo é. Agora nós somos quem? O que nós pensamos em fazer? Continuar a chantagear o povo sofrido? Que hoje o nosso próprio país já foi vendido, nós não temos nada, continuamos na miséria? Eu acho que não, meus irmãos. Vamos lá ser analistas e não defender coisas que não têm necessidade. Defendemos o que tem necessidade. Elogiamos a quem faz o bem, mas se está errado, temos que criticar para mudar. Criticamos para que essa pessoa entenda que ele falhou. Nós todos só somos falhos, eu tenho minhas falhas. Eu aceito isso, qualquer um tem suas falhas. Mas isto que aconteceu, para mim, não chamo acordo. Eu chamo de conversa entre eu e Arone, ou eu e Matiquira, essa conversa entre nós os dois. E em que momento? Enquanto antes, eu ouvi, não sei se estou em erro, ele dizia assim, tudo que o povo for a dizer, eu vou fazer. Isto agora não. Agora já não é mais povo. Moderador, peço só um ponto de ordem, por favor. O comandante. Não, deixa-me terminar, porque vocês falaram, eu acompanhava vocês. Deixa-me terminar. Não, mas eu quero dar só uma sugestão, comandante. Eu quero dar uma sugestão do tipo. Manuel, comandante, deixa ele falar. Por favor, é o seguinte. Eu estou a ver que vocês querem cometer o erro que os angolanos Então,
tudo que o povo for a dizer. Hoje não. Hoje diz tudo que for assessores for a dizer, ele vai cumprir, não mais o povo. Vamos lá ver isto, meu povo. Eu sou Manuel, tipo de comandante. ponto de vista fora daquilo que vocês Manuel, pensam. comandante. Eu, como Manuel, analista, vou analisar assim. Mas enquanto Manuel, tivermos esse tipo de pensamento, mano, nós vamos ser. Mano, comandante, eu queria ouvir a oposição do Mano Hitler em termos Manuel Hitler. de observação Manuel que ele Hitler, queria fala lá. passar. Sim, Manuel Pessoal, Hitler. pessoal, vamos lá. Estamos a ser vistos. Se nós dizemos ser corretos, tolerantes, com opinião e tal, devemos ter o mínimo de capacidade de aguentar o outro expressar-se até ao fim. A partir de Concordo quando consigo. nós não fizermos isso, vamos ser julgados e nada daquilo que nós vamos dizer vai ter valor. Por favor, peço para que tenhamos essa cena de deixarmos alguém falar, não concorda, anota. Logo que terminar e chegar a sua vez, vai falar, começa a rebater nos pontos e apresenta o seu ponto. Porque quando o outro estiver a falar, você corta para colocar, aí é como se o pensamento dele tivesse que ser formatado, porque alguém provavelmente venha com alguma instrução de sei lá onde e que tenha que ser aquela comunicação. Que seja aquela comunicação na ideia da pessoa e depois rebate-se lá no fim. Vamos lá. Não, desculpa, só beleza. Concordo consigo, Mano. Concordo consigo, Mano, beleza. Concordo consigo porque quando estava a falar doutora Ana Sandra, o Mano Hitler me observou que devemos deixar a doutora Sandra terminar. É a mesma coisa que eu poderia dizer, vamos deixar o comandante consumir seu tempo, que são dos 3 minutos que já iniciamos no debate, e todas as observações são válidas, e eu acatei a observação do Mano Hitler para observarmos essa parte. Mas há vezes que excede os 3 minutos, aí tem que tentar chamar um pouco de atenção para podermos dar espaço aos outros participantes aqui, afinal de contas, são nossas opiniões. Mano Beleza falou que tem que apontar para poder rebater depois de a pessoa terminar a fala, para não cortar o fio de pensamento da pessoa. Não, desculpa, eu vou insistir nisso. O comandante, eu peço muitas desculpas mesmo, beleza em pessoa. Por que eu falo isso? Nós em Angola vivemos esse problema que você está a viver e eu não gostaria que vocês cometessem o mesmo erro. Nós estamos num contexto de disputas de narrativa. O presidente Venâncio Mondlane fez muito sacrifício por Moçambique e muitos outros moçambicanos se sacrificaram. Por exemplo, se nós estamos a achar que alguma coisa não está bem, nós temos o contato do presidente Venâncio Mondlane, podemos falar com ele no off, ao invés de nós estarmos aqui a expor crítica, porque quem vai beneficiar com essas críticas que nós estamos aqui a fazer é a Frelimo. Vocês disseram aqui que depois de um momento do conflito armado, o presidente de La Cama foi apresentado como terrorista. A população se convenceu com aquilo. Durante esses dias, nós estamos a ver que as televisões da Frelimo, que os sites da Frelimo, que as rádios da Frelimo estão a atacar o presidente Venâncio Mondlane. Nós que também defendemos o presidente Venâncio Mondlane, também queremos cair nessa narrativa. Meus irmãos, nós temos número dele, se nós não estamos a gostar dos caminhos que ele está a seguir, vamos fazer uma reunião com ele no off, vamos esclarecer as coisas. Agora, não vamos fazer um jogo que vai beneficiar a Frelimo e vai desmotivar o povo. Por favor, desculpem-me mesmo, eu queria falar isso. E outra coisa, o comandante partilhou aqui uma informação que o nosso irmão Trufafá foi baleado. Se alguém tiver o número do Trufafá, é bom que liga para ele, para nós sabermos se é verdade ou é mentira. Por quê? Porque senão vamos deixar o povo moçambicano confuso. E nesse contexto, se fica tudo confuso, nós é que saímos a perder. Era só isso que eu queria partilhar com vocês, por favor. Não me interpretem mal. Tá bom, muito obrigado, Mano Hitler. Só que a gente, assim, Quero pedir 2 tem minutos. que... 2 minutos. Eu quero pedir 2 minutos. Pessoal. Sim, Mano Paulo, vou passar, só quero deixar essa observação. Mano Hitler, sim, Mano Hitler pediu aqui, eu estou a referir sobre a questão da liberdade de expressão. Mano Hitler pediu que tínhamos que deixar a doutora Sandra até terminar.
E eu acatei e observei, só que como já está acordado que são 3 minutos para cada participante, e isso nós já acordamos todos por unânime, e é uma forma de podermos tentar também dar palavra àqueles outros que já estão quase há 10, 15 minutos que nos estão a discutir. Então, o comandante já estava a fazer a sua opinião, e eu falei no início que, olha, a opinião de cada um depende dele, daquilo que ele analisa, mas devemos respeitar. Terminando a fala do comandante, passando outro que ainda não comentou, e se existir alguém que tem um equívoco daquilo que o comandante debateu, automaticamente nós vamos discutir, porque nós, como o Mano Hilton disse, podemos entrar em contato diretamente com o Venâncio. Então, nesse caso, nós estaríamos a fazer uma live para podermos discutir sobre os assuntos. Entre nós, poderíamos chamar também o presidente Venâncio Mondlane aqui para podermos discutir. Mas nós estamos a fazer uma live entre criadores de conteúdo, ativistas sociais e outros participantes que têm a ver sobre a preocupação do nosso país. E isso que tem que ser, o presidente Venâncio Mondlane, nesta live, ele tem que pegar algumas coisas, nesse exato momento, eu sei que o presidente Venâncio Mondlane está a acompanhar a nossa live, ele vai pegar os pontos e acredite, até amanhã ele vai se pronunciar com isso. Agora, não sei se vai se pronunciar com live, ou com um vídeo, ou com uma escrita. Sempre há um pronunciamento da parte do engenheiro Venâncio Mondlane. Mano Paulo, não sei se você me permite eu deixar o Manuel Comandante, que já havia assumido, para terminar a sua fala, que será de 1 minuto, e depois passa para o Mano Paulo. Pode ser? Eu não tenho nada a dizer nesta conversa, somente queria pedir às pessoas para se respeitarem um ao outro. É a única coisa que eu quero dizer. Tá bem. Então passo a palavra aqui para o Manuel Comandante para terminar. Manuel Comandante, aqui resta 1 minuto para poder frisar. E aí passamos para o Mano Arroni também, para poder também trazer sua posição a respeito daquilo que ele está acompanhando. Acredito aí já tem notado vários pontos que ele também quer esclarecer. E Mano Arroni, além de ser criador de conteúdo, é ativista, sociopolítico, é político. Então, tem uma carga que pode também, podemos tirar algumas coisas aqui importantes. Porque é uma pessoa que já fez parte desse xadrez político aqui, nesse processo de campanha, nesse processo de eleição. Manuel Comandante, podes terminar com sua fala. Acho que Manuel Comandante acabou sumindo. Então, enquanto o Manuel Comandante sumiu, vamos passar a palavra para o Mano Arroni. Mano Arroni, você já acompanhou todos os discursos aqui, Mano Beleza, de Mano J Privado, Mano Biquira, doutora Sandra. A respeito disso, eu não vou fazer nenhuma pergunta, porque você sabe o que está a acontecer e vai trazer o seu ponto de vista daquilo que é o ponto da situação política moçambicana.